Olá, sejam bem-vindos a mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e este é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Muito bem, no programa de hoje nós vamos ter uma conversa simples sobre linfoma. Linfoma é uma doença complicada, mas nós vamos tentar aqui hoje deixar ela da forma mais simples para vocês. Aproveitando que agosto é o mês verde claro da conscientização sobre o linfoma. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez a doutora Patrícia Aykoff, que é médica hematologista, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, especializada em clínica médica pelo Hospital Universitário de Santa Maria e é especializada em hematologia e hemoterapia pelo Centro de Pesquisas Oncológicas CEPOM em Florianópolis. Né? É médica pesquisadora da Oncosite Pesquisas Clínicas e oncohematologista, que é o hematologista que lida com as doenças oncológicas. Olá, Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, muito obrigada pelo convite. Fico feliz em estar de volta. A Patrícia está sempre aqui conosco, trabalhando nas pesquisas, né, Patrícia? Patrícia, me fala um pouquinho aí, então, sobre o agosto verde claro. Bom, esse é um mês em que a gente quer trazer à tona o que é o linfoma, né, a importância das pessoas, não só apenas os médicos, mas também os próprios pacientes, né, entenderem sinais e sintomas para identificar precocemente e tratar precocemente. Então, isso é muito importante, pensando até, claro, a depender do tipo de linfoma, né, mas em questão de cura, né, pensando enquanto antes fazer o diagnóstico, maior a chance da cura do paciente. Só para o nosso ouvinte aí, linfoma, pessoas famosas tiveram linfoma. O Reinaldo Giannichini teve um linfoma. O Edson Celulari teve um linfoma, tratou e curou, ambos estão curados. E a ex-presidente Dilma Rousseff também, que teve um linfoma, tratou e está curada. Então, para a gente falar, são vários os tipos de linfoma, falar um pouquinho para o nosso público o que é linfoma e quais os tipos mais comuns. Bom, o linfoma é um câncer que atinge o nosso sistema linfático. Ele atinge uma célula que é chamada de linfócito. Essa célula, ela é responsável pela defesa do nosso organismo. Provavelmente todo mundo já deve ter tido contato com um linfócito alguma vez na vida por meio de um hemograma, né? Pessoas geralmente usam o hemograma como um exame de rotina e lá a gente vai ver a presença de leucócitos, né? E todo o seu diferencial e vai estar lá a presença de linfócitos. Então, é essa célula que é atingida nos linfomas. Essa célula ela nasce na medula óssea, aí ela cai na circulação, então ela fica navegando ali por meio do sangue e do sistema linfático e ela pode se alojar em um linfonodo, que faz parte, né, do sistema linfático, sofrer alguma mutação e começar a se multiplicar de forma descontrolada e aí gerar toda aquela cascata de sinais e sintomas, né, da doença linfoma. Do linfoma. E quais são os principais sinais e sintomas aí dos linfomas e que as pessoas têm que ficar atentas? Bom, o mais comum é o aumento, né, o inchaço dos linfonodos, que talvez os gânglios, né, os que as gânglios, pessoas chamam. ou ínguas, né? Então, esse é o mais comum. Porém, como o sistema linfático ele está localizado em vários órgãos, né, do nosso organismo, então não apenas de gânglios, de linfonodos aumentados se dá o linfoma. Então, por exemplo, tem um tipo de linfoma que é o linfoma tipo Malte que dá no estômago, né? Então, o estômago tem esse tecido linfático e essa célula doente, né, pode se alojar ali e dar sintomas relacionados a isso. Mas, disparado, o sintoma mais comum é o aumento dos gânglios, que é mais comum também em locais como pescoço, axila, virilha, e que dá para a gente, né,
fazer a própria análise, né, verificar se a gente possui algum gânglio aumentado, porque na grande maioria das vezes até vai ser por alguma coisa viral, né? A gente vê, por exemplo, de uma infecção na garganta, aumentou o gânglio, justamente porque faz parte do nosso sistema de defesa. São mais ou menos os caminhos por onde as defesas circulam, né? Isso. São esses ductos que são os nossos gânglios aí. Exato. Então, pode ocorrer de aumentar, não por causa necessariamente de um linfoma, né? Mas ficar atento quando aumentar, principalmente se não tiver alguma infecção, alguma inflamação associada. Não tiver nenhum motivo. Isso, porque daí alerta mais a gente que pode ser alguma coisa mais maligna. Outros sintomas, que até a gente chama de sintomas B, que seriam perda de peso não explicada, que é aquela pessoa que começa a perder peso sem estar fazendo dieta ou atividade física. Também febre, geralmente mais ao final do dia, e suor à noite. Só que esse suor, ele é um suor muito intenso, que tu precisa trocar de roupa, trocar a fronha, então não é qualquer tipo de suor. Outros sintomas também podem estar relacionados ao local de acometimento do linfoma. A gente tem, por exemplo, linfomas que dá em sistema nervoso central, então esse linfoma ele se desenvolve no cérebro, e aí a pessoa pode começar a ter dor de cabeça, tontura, às vezes até se assemelha como se fosse um AVC. Outra, como eu falei antes, em relação ao estômago, né? Então, sintomas de... gástricos que não passam. Exato. Até tem uma bactéria que é muito comum, que é a Helicobacter pylori, que está associada a esse tipo de linfoma malte, né? E outro tipo de sintoma que pode dar, até a lesão de pele. Tem alguns tipos de linfoma que acometem a pele, tem outros tipos que acometem o osso. Então, como é um sistema que envolve todo o nosso organismo, então pode dar dos mais variados, né, sintomas, mas com certeza o gânglio aumentado, o linfonodo aumentado é o principal. E ficar atento a isso, né? O linfonodo aumentado em vários lugares do corpo, às vezes, isso, né? Principalmente região cervical, axilas, virilhas, tá atento a isso, né? E outros sintomas para a gente pensar em malte, os sintomas gástricos, e esses sintomas associados aos sintomas B, esse é bem interessante a gente repetir, né? Que a doutora Patrícia disse aqui: febre, suores noturnos, muitos suores noturnos e perda de peso inexplicável. Esses três, febre, suores noturnos e perda de peso inexplicável, e tem gânglio, tem linfonodo aí aumentado, íngua, procura um hematologista, procure seu médico para estar fazendo o diagnóstico. E diagnóstico diferencial também, como nós falamos que várias viroses aí. Então, a gente, às vezes, nós oncologistas e os hematos, aparece criança bastante, né? Que apareceu o gânglio e a mãe corre para a gente dar uma olhada, né? Eu até tive alguns casos agora recentemente, né? De crianças com os gânglios aumentados, mas que felizmente não parece ser algo maligno, né? Na criança, principalmente, é muito comum ter essas infecções, né? Que daí, por questão de defesa, aumenta gânglio, e tem alguns que demoram, às vezes, né? Para se regredir, e às vezes pode até ficar algum resquício ali, alguma coisa ainda palpável. Quando nós falamos de linfoma, né? São vários tipos. Você falou aqui do malte, de outros. Daí temos lá os Hodgkins, não Hodgkins, com apresentações e tratamentos diferentes, né? Isso, a gente divide os linfomas em dois grandes grupos, que seriam o linfoma de Hodgkin, que geralmente dá mais em adolescentes, 15 anos, adultos jovens, 35 por aí, que é o mais comum, mas, né, e dá em criança também, né? Também pode ocorrer. E o linfoma não Hodgkin, que daí ele pode dar em qualquer idade, mas é mais comum em idosos, ali por volta dos 60 anos. E o linfoma, todos esses dois, né, eles se dividem em vários, né? O linfoma não Hodgkin, por exemplo, tem dezenas de subtipos. Então, o que vai diferenciar cada um deles é o anatomopatológico e a imunistoquímica. Então, que são exames lá da biópsia, que são feitos análises
lá do linfonodo e da medula, né? Isso. Até é muito importante, pensando em doença oncohematológica, por exemplo, para a gente ter o nome e o sobrenome, né, correto ali do linfoma, o ideal é fazer uma biópsia excisional, que é retirar o linfonodo, né, para conseguir ver toda a arquitetura e conseguir nomear adequadamente esse linfoma. Porque às vezes ocorre do paciente procurar algum médico, ainda mais se for aqui na região do pescoço, tem alguns na região até da axila, que é feita aquela punção por agulha fina e que para as nossas doenças não é adequado. Então, às vezes, até o paciente pode perder tempo ali fazendo esses exames que não são esclarecedores, porque a gente precisa ou tirar o linfonodo ou fazer uma biópsia, né, incisional ali do linfonodo para ver bem essa arquitetura. E isso é muito importante, essa parte do anatomopatológico e imunistoquímico é muito importante porque, como a gente tem vários tipos de linfoma, a gente não trata eles de uma forma única. Então, cada linfoma tem o seu tipo de tratamento específico, né? A gente sabe que dependendo do tipo tem algumas mutações mais relacionadas àquele tipo de tumor e isso vai direcionar o tratamento. Então isso é muito importante. Lembrar que não é uma doença só. Né? Como as pessoas quando falam pra gente da cura do câncer, né? O câncer são milhares de doenças, né? Câncer são milhares de doenças, às vezes uma completamente diferente da outra. Só no câncer de mama nós temos ali vários tipos diferentes, com tratamentos completamente diferentes um do outro, né? Então linfoma nem se fala, né? Então, muitos tipos, o diagnóstico tem que ser preciso, suspeitou, vamos lá, né? Procurar o seu médico primeiro, né? O seu médico de confiança, ou procurar um hematologista, que é quem trata essas doenças, o oncohematologista, e tentar o melhor diagnóstico possível. Na parte, então, o diagnóstico fecha através da biópsia desse linfonodo, dessa íngua. E o melhor é a biópsia excisional, ou seja, vai ter que tirar ele, não só funcionar com uma agulha. E os exames de imagem que nos levam também para isso, né? Ter imagem, tomografias, etc. Sim, é importante também, depois, né, do diagnóstico, fazer todo um estadiamento para ver onde é que está toda essa doença, né? E até depois do tratamento, a gente ir acompanhando, né, como é que está a resposta a esse tratamento, né? Então, e tem alguns casos também que é preciso fazer a biópsia de medula também para ver a extensão, né, da doença. Uma doença complexa, né, Patrícia? Sim. E que precisa de um especialista que trata a doença, né, que é o teu caso, né, que é o caso do oncohematologista. E que é muito bom a gente ter a Patrícia. A Patrícia faz parte da equipe aqui do Instituto de Oncologia de Juí e da equipe da Oncosite Pesquisas Clínicas, e já no radar estudos clínicos para linfoma, né? Isso, que está em busca, né, para conseguir trazer esses estudos para cá, porque a gente vê que é uma forma de proporcionar acesso, né, para os pacientes aqui da região a esses medicamentos mais novos, modernos, né? E às vezes até porque às vezes dependendo do estudo tem 2 braços, né? Então um braço usa um medicamento novo que está sendo avaliado e no braço padrão que a gente chama é o tratamento de primeira linha no mundo, que há de melhor né? no mundo, né? Então o paciente, por mais que não caia no braço que está sendo avaliado um novo medicamento, ele já sai com um medicamento padronizado, né, no mundo. Então isso é muito bom, porque ainda mais paciente SUS, né, que não tem acesso a essas novas tecnologias. Então a população, a região só tende a ganhar com isso. E é importante a gente frisar que os estudos clínicos são tratamentos completamente gratuitos e acessíveis a todos, né? Quem tiver critério pode entrar. E aí o grande passo aí da Patrícia estar como pesquisadora, e a gente está buscando trazer. Não estamos ainda, né? Nesse momento ainda não temos nada. Não temos nada. Mas estamos aí no radar para trazer estudos agora aqui para o centro, né, para linfomas também. E a gente falando um pouco do tratamento, antes de eu conversar com você sobre fatores de risco aí, né? Mas falando sobre o tratamento, como essas novas tecnologias demoram a entrar no SUS, né? O rituximab,
por exemplo, quantos anos, né? Ele ficou 20 anos para ser introduzido no SUS, Isso. que é um anticorpo monoclonal aí, que é essencial no tratamento, né? Isso, e ainda não está liberado para todas as doenças. Então, por exemplo, um linfoma de células do manto, por exemplo, um linfoma folicular, não está liberado por APAC fazer o rituximab. Então, é uma coisa que daí teria que ser judicializado, né, e tudo mais. Então, ainda tem, assim, muito caminho a se percorrer nesse sentido também. Eu lembro da polêmica que houve, que a Dilma Rousseff era ministra ainda, não era presidente da República. E ela teve o linfoma quando ministra e presidenciável, já quase, né? E que a grande crítica da imprensa foi que não é igual para todo mundo, porque ela fez um discurso de que ela era brasileira, ela era forte e ela ia passar por isso. E que a chance não era para todo brasileiro que é forte passar por isso porque não tinha acesso. E ela usou o rituximab, claro, ela era ministra e tratou lá no Sírio, né? E esse foi o ponto de corte para ser introduzido no SUS. Nos meses seguintes foi liberado o rituximab para o SUS, né? Então essa é a discussão que a gente tem que trazer, né? A introdução de novas tecnologias para poder dar acesso a todo mundo. Mas enquanto isso não vem, o melhor caminho, é o caminho que a gente acredita, né? É o caminho da pesquisa clínica que traz gratuitamente isso, dá acesso e produz conhecimento, né, Patrícia? Isso. Até em questão de pesquisa, né? Por exemplo, no momento até está se fazendo a terapia CAR-T, né? Por meio da pesquisa clínica. Então, está sendo desenvolvida aqui no Brasil, a própria tecnologia daqui. E por meio da pesquisa clínica, os pacientes vão ter acesso a isso. Então, não tem como fechar os olhos para a pesquisa, né? É um local de acesso muito significativo, muito importante para os pacientes. Né? Ainda mais, tanto para a primeira linha, né? Mas principalmente para terapias mais subsequentes, porque como são doenças mais raras, principalmente as da oncohematologia, então até pouco tempo atrás não se tinha muita pesquisa ali. Então ainda tem muito chão para percorrer, né? E tem muitas doenças ainda que ainda não tem assim um tratamento, muitas linhas de tratamento para conseguir, né, curar ou controlar ela. Você falou em CAR-T, né? O CAR-T-cell é um tratamento de altíssima tecnologia, quase de ficção científica, né? Onde uma célula tumoral é retirada, é feito um anticorpo contra esta célula, reprogramado, vai lá, se desliga a medula da pessoa e se injeta uma medula com essa CAR-T, né? CAR-T porque é de célula T, que é o de linfócito T. Então é coletado do paciente as células T. Então, no momento que tem comercializado, é levado essa amostra, né, esse material do paciente para fora. E então é modificada essa célula geneticamente para que ela consiga reconhecer aquela célula do tumor. Então ela é uma célula própria para aquele paciente, né? Aquele medicamento só serve para aquele paciente e foi feito para ele, né? Exato. E então a gente espera que ela seja, né, mais efetiva, porque ela vai reconhecer aquele tumor e ela vai atacar aquele tumor. Porque o que se sabe é que as células do câncer, elas criam mecanismos de se esconder do nosso sistema imune. Então, por meio dessas novas tecnologias, a gente consegue fazer com que a nossa célula de defesa reconheça aquela célula, né, tumoral e ataque ela. Então, o CAR-T atua nesse sentido. E até tanto o CAR-T como agora também tem os anticorpos biespecíficos, que também é uma terapia muito promissora, que ela é como se tivesse dois braços. Num braço, ela pega a célula de defesa, né, do organismo, e no outro braço, ela se conecta com a célula tumor e ela como se apresentasse, né, a célula de defesa para o tumor, e assim a célula de defesa
seria ativada e combateria o tumor. Até comparando com o CAR-T demora assim, mais de mês, né, em questão de processo de fabricação. Então, muitas vezes alguns pacientes não vão ter esse tempo de espera, né, para isso. Já o biespecífico, ele é um medicamento de prateleira, assim, então ele tá mais de fácil acesso e ele também tem resultados muito promissores. Longe do SUS ainda, né? É, bem longe. Já em aprovação no Brasil e utilizado pelos convênios, não? Do biespecífico, eu sei que foi aprovado um medicamento agora até para um linfoma difuso de grandes células, mas eu não sei, eu não cheguei a ver em relação a convênio sobre isso. Se teve aprovação pela Anvisa, os convênios já começam a usar. Mas numa distância muito grande do SUS, e daí, mais uma vez, né, a gente está trazendo pesquisa clínica para poder dar acesso, né, e produzir conhecimento. E muito importante você está falando aí, a gente sempre vê uma luz no fim do túnel para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, que tem familiar com linfoma, né, para quem teve linfoma, está com a doença controlada, né? Saber que, num caso de uma recidiva, muitas coisas novas estão vindo. Né? Isso, está sendo bem promissor e tem mais... Essa área da oncohematologia é uma área que está crescendo bastante e a tendência é que cresça mais. E isso é muito bom, né? Porque a gente consegue dar uma esperança, uma luz no fim do túnel, né? Uma maior expectativa de vida ali para esse paciente que até então não teria não teriam outras opções fazer. de tratamento, né? As doenças que voltam e voltam e voltam. Sim. A gente, falando do CAR-T-cell, custos astronômicos, e daí a importância da pesquisa para se desenvolver uma tecnologia nacional e abaixar esse custo. Isso. E quem sabe, no futuro próximo, a gente tem ela no SUS também. Né? Isso. Essa é a grande importância. Bom, fatores de risco, tem um componente genético importante aí, um componente... Tem um componente genético, né? Mas, de uma maneira geral, ele não é hereditário. Então, dificilmente a gente fala que vai ter alguma coisa assim na família, porque meu pai o pai teve, eu vou ter vai que me cuidar mais. Isso não tem nessas doenças. Mas, geralmente são doenças que ocorrem assim como se fosse um raio que caiu, né? Sem aviso prévio. Então... Muitos pacientes, né, se questionam o que eu fiz, né, e tudo mais, mas a gente não tem, assim, algo muito específico, como, por exemplo, o cigarro para o câncer de pulmão, né? Então, não tem uma relação muito definida. O que se tem é alguns fatores de risco, assim, que podem, né, que são considerados... por exemplo, o paciente ter alguma condição que altera o sistema imunológico, por exemplo, AIDS, ou aqueles pacientes que é bem relacionado, né? Os pacientes com HIV têm uma chance maior de desenvolver linfoma. E outro exemplo é pacientes que têm um sistema imunológico mais debilitado por estar usando alguma medicação, por exemplo, os transplantados de fígado, de coração, que daí precisa, né, para evitar a rejeição do órgão, usar um medicamento, né, para assim, debilitar o sistema imunológico, né? Então isso poderia predispor a um risco aumentado de linfoma. Existem algumas outras questões, como a exposição à radiação, contato com pesticidas, assim, né? Mas a maioria vem do nada. Pesticidas que tu diz, os agrotóxicos aqui. Isso. Nossa região tem uma exposição grande, né? Até depois de toda essa relação, acho que até para câncer sólidos, né, que tem uma relação, tem se mudado a formulação, né, desses agrotóxicos, justamente na tentativa de evitar, né. E principalmente trabalhando com a questão da exposição do pessoal utilizar os EPIs, né, gabine fechada, usar a máscara com filtros EPA, né, usar a luva, não manusear aquilo direto na pele, tá? Que às vezes as pessoas negligenciam, num passado próximo negligenciavam mais ainda, né? O pessoal pulverizava a lavoura no trator não gabinado, sem máscara, com o bonezinho ali. Naquela época talvez não tinha tanto conhecimento como se tem agora, né? Então agora não tem mais como não dá para negligenciar, né, gente? Tá expondo o organismo à intoxicação mesmo, né? Morrer intoxicado pelo veneno, e as intoxicações que nós sabemos aí relacionadas ao câncer, né? E
fator de risco do acaso, então, né? Então, ou seja, a gente não tem um fator de risco bem definido. Não. Então estar atento mesmo a esses sinais e sintomas e procurar o seu médico e procurar um oncohematologista. Bom, nesse primeiro bloco aqui, a gente esteve conversando então com a doutora Patrícia Aykoff, que é médica oncohematologista, pesquisadora aqui da Oncosite Pesquisas Clínicas, e que também é hematologista, membro da equipe do Instituto de Oncologia de Juí. A gente está tendo uma conversa sobre o Agosto Verde Claro, que é o mês da conscientização sobre o linfoma. Falamos aqui sobre os principais sinais e sintomas, a gente ficar atento então a gânglios que apareçam pelo corpo, os sintomas B, que são febre, muito suor durante a noite, perda de peso inexplicável, né? Principais sintomas. Falamos um pouquinho aqui sobre tratamento, né? Sobre como é o tratamento de alta tecnologia, sobre as pesquisas, o que vem por aí, sobre o diagnóstico também. Não percam, a gente vai para um intervalo rápido e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre tratamento, prevenção e principalmente sobre o diagnóstico precoce do linfoma. Fiquem conosco, esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e este é um programa da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocell Genômica e, claro, do Instituto de Oncologia de Juí. Até mais! Quando se trata de câncer, cada segundo conta. É por isso que o Instituto de Oncologia de Juí traz para o interior do estado a mais avançada tecnologia, equipe médica especializada e profissionais de saúde de excelência, oferecendo suporte e tratamento personalizado, do diagnóstico ao tratamento durante toda a jornada oncológica. Instituto de Oncologia de Juí. Inovação na oncologia, na genética, na pesquisa. Inovação na jornada contra o câncer. Muito bem, estamos de volta aqui com o Simple Talk, uma conversa simples hoje sobre linfoma no mês de agosto, que é o mês do Agosto Verde Claro, da conscientização do linfoma, que é uma doença oncohematológica de extrema importância, de extrema relevância e que a gente tem que estar atento. Nós estamos conversando aqui com a doutora Patrícia Aykoff, que é médica hemato-oncologista, né? Hematologista geral e pesquisadora da Oncosite Pesquisas Clínicas. Muito bem, Patrícia. A gente falamos aí sobre os tratamentos de alta tecnologia, o que vem por aí, né? Que há coisas no horizonte muito boas para o tratamento de linfoma, mas, em geral, quais são os tratamentos disponíveis hoje para linfoma? Bom, ainda tem a velha e boa quimioterapia, né? Mas, desde que surgiu a imunoterapia, mudou, né, todo o cenário. Então, um dos medicamentos de imunoterapia que é muito utilizado, que é o rituximab, ele mudou, assim, muito a questão de sobrevida livre de doença, a maiores taxas de cura, né? E outros medicamentos também, que até como a gente conversou, que englobam, né, que entram ali no acervo da imunoterapia, é o Carticel, é o biespecífico, e também é bem interessante que tem tratamentos por via oral também. Então, que também agem em locais-alvo, né, da doença. Então, a célula expressa, né, alguns marcadores ali, e por meio desses medicamentos a gente consegue atingir diretamente esses marcadores e controlar de forma efetiva, né, e geralmente com efeitos colaterais diferentes da quimioterapia, não tão devastadores quanto uma químio, mas que são ótimos. Outro tratamento que pode ser utilizado, a depender do caso, é a radioterapia. Em alguns casos, também se faz
o uso do transplante de medula óssea, mas não é algo assim tão corriqueiro, né? Até para não assustar as pessoas. E geralmente engloba isso, né? Às vezes um conjunto de uma quimioterapia com imunoterapia, às vezes dependendo só terapias-alvo, né? Então vai depender do tipo do tumor e do estágio. Então, por isso que é importante a gente ter um anátomo patológico, uma biópsia muito bem feita, né? De preferência vista por um patologista experiente na área própria da hematologia, porque é a partir da biópsia que a gente vai conseguir definir o tratamento. Então, o tratamento do linfoma, ele não é um tratamento padrão, não existe, justamente porque há dezenas de tipos de linfoma. Então, a gente precisa definir bem o diagnóstico para definir qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. É a medicina de precisão, medicina personalizada, né? Não existe nada, né? Não tem fórmula de bolo. Não tem. Até o próprio paciente com, por exemplo, uma mesma doença em pacientes diferentes, né? Daí a gente considera questão de idades, as outras doenças, né, envolvidas junto, a preferência do paciente. Então, às vezes, numa mesma doença, 2 pacientes diferentes vai ser feito pode ser feito tratamento diferente. E daí precisa do especialista, do super especialista, que é quem trabalha na área, né? A gente falando sobre diagnóstico precoce, qual que é, a gente lembrando que no começo da nossa conversa, nós citamos aí 3 exemplos, que foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve linfoma, tratou e está bem, né, de saúde, o Reinaldo Giannichini, né, que também tratou já mais de 10 anos, acho que está super bem de saúde. O Edson Celulari também. Só lembrando assim rapidamente de pessoas que tiveram linfoma. Né? Então a gente vê que é uma doença curável. Sim. Né? Diagnóstico precoce. Vamos lá. Então, a importância do diagnóstico precoce é justamente a gente identificar surgimento de ínguas, essa questão dos sintomas, né? E encaminhar esse paciente para uma biópsia. Às vezes até tem alguns tipos de linfoma, por exemplo, até o linfoma de Hodgkin, que é um diagnóstico que às vezes tu não consegue numa primeira biópsia. Então, para não atrasar, né, o diagnóstico e o tratamento, é importante o quanto antes, né, procurar. Como eu falei, às vezes esse aumento de íngua pode ser por alguma outra coisa, uma infecção, às vezes até tuberculose, sarcoidose pode dar aumento, né, de ínguas, mas estar atento a esse surgimento e não esperar, principalmente se tu vê que tá com esses sintomas que a gente conversou, né, sintomas B associados, ou se não tem alguma infecção, por exemplo, não tive infecção de garganta nesse período e começou a surgir, ou como até a senhora falou, vários locais com ínguas, né, então isso chama atenção. E o que é importante? O diagnóstico precoce justamente porque a depender do estadio, né, e a depender do tipo de linfoma, às vezes o tratamento pode ser mais brando, assim, ou mais curto, né, então, claro que varia de pessoa a pessoa. E de linfoma para linfoma, então são vários tipos, né, então tem esses poréns, assim, que competem ao tipo mesmo. Mas, então, além disso, um diagnóstico precoce, o paciente também vai estar no melhor estado geral, né? Então, por mais que está no estágio avançado, tu tá com o paciente no início da doença, no sentido de que tá começando a ter aqueles sintomas, não tá assim consumido pela doença, não tá com, às vezes, uma disfunção renal, alguma disfunção hepática, né, por causa da doença, então isso impacta muito no tratamento, né, e na resposta também ao tratamento. Às vezes a gente recebe pacientes, né, que são pacientes, já perdemos pacientes jovens que chegaram já muito comprometidos pela doença e que não resistiram para poder iniciar o tratamento, sendo que a questão do diagnóstico precoce também de muita importância é que o linfoma, quando ele abre a sua atividade, ele compromete de forma vigorosa as funções vitais, né? Então, por isso, desconfiou que tem algum sinal aí desses sintomas, febre,
vespertina, sudorese intensa noturna, perda de peso associada a gânglios, né? Vamos ficar atento e investigar, né? Não deixar passar batido, porque pode ser o começo de uma doença e que vai ter tempo para tratá-la, né? Isso. Então, extrema importância, né, Patrícia? Patrícia, medidas preventivas aí para reduzir o risco de linfoma. O que você nos aconselha? Bom, como a gente não tem um fator de risco muito bem definido, a gente também fica difícil de dizer algo para prevenção, né? Infelizmente, o linfoma, como ele surge na maioria dos casos do nada, estar atento aos sinais e sintomas, tanto a importância, né, da conscientização. Mas assim, ter anualmente, pelo menos, consultas regulares em que o médico, pode ser um médico clínico, o médico do posto, né, enfim, fazer um exame físico, fazer exames de rotina, né, isso tudo é mais no sentido de detectar precocemente, né, mas não no sentido de prevenir, porque a gente acaba ficando mais limitado nesse sentido de prevenção dos linfomas. E é interessante isso, né? Ou seja, a grande dica de prevenção não é uma conduta, é você primeiro se conhecer, saber que você não tem gânglios aumentados, você ter um médico de rotina que te conhece, que vai saber que aquilo está anormal e que às vezes já tenha feito exames de rotina, né? Eu já vi casos, a gente citando exemplos aí, tanto tempo, né, na oncologia, de paciente que tinha raio-x de tórax e veio, né, a sombra dos linfonodos ali num raio-x e que o clínico dele do posto sabia que ele não tinha, que ele tinha um raio-x limpo e rapidamente encaminhou. O Reinaldo Giannichini foi numa cirurgia de uma apendicectomia que ele foi fazer e acharam um linfonodo e o linfonodo deu positivo, né? Até porque o dele era um linfoma extremamente raro e difícil, né, de tratar, então também pegou uma fase mais precoce e acabou, né, tendo um bom resultado. Então, isso é muito importante. Ter um médico que lhe conheça, que saiba que você, né, modificou, aquele paciente não era assim, né, chegou ali com perda de peso, não está bem, está tendo sintomas inespecíficos aí de dor e apareceu o gânglio para tudo quanto é canto aí, ou em algum lugar, não precisa ser em tudo quanto é lugar, né, pode ser apenas um gânglio que é aparente, então está atento a gânglio. A gente sempre dá a dica na oncologia que sangrou onde não sangrava, doeu onde não doía e essa dor não passou, não é? Não tossia, começou a tossir e não parou de tossir, não é? Nunca teve diarreia, essa diarreia apareceu e começou e não parava mais, então procura o seu médico, né? Urinou, sangrou, né? Eu sempre falo, a dica é caroço onde não tinha, sangramento onde não sangrava, dor onde não doía, persistiu, procura um médico e vamos procurar a doença oncológica. Exato. Essa é a melhor prevenção, né? Estar atento e se conhecer. Exato. Muito bem. E a importância, então, da conscientização do linfoma é essa, né? É essa, conhecer os sinais e sintomas, saber que é uma doença que, a depender do tipo de linfoma, tem cura. E tá atento mesmo, né, a os gânglios, né, a esses sintomas que a gente conversou, para que, se surgir, não ficar esperando muito tempo, né? Então, a importância da conscientização acaba sendo mais um alerta, né, que se tiver algo de errado, procure atendimento, né? Procure atendimento, saiba que existe especialista na área, na cidade, que tem tecnologia e que a gente está buscando estudos, né, para que tenhamos tratamentos de ponta gratuitos aqui para as pessoas. Isso. Muito bem. Mensagem final aí para os nossos espectadores, Patrícia? Então, quero agradecer novamente o convite. Muito importante a gente abordar essas doenças oncohematológicas, né? Porque às vezes as pessoas no dia a dia não têm muito contato com isso, né? Então, por exemplo, até nesse assunto do linfoma, às vezes surge um linfonodo, a pessoa não tem noção que aquilo lá pode ser algo maligno, né? Então vai levando, né? Então pode chegar num momento em que a situação fique mais difícil. Mas estar atento a esses sintomas,
manter acompanhamento regular, né? Não precisa ser com o hematologista, mas com o médico, né, da confiança, o médico clínico, e para e se conhecer, né? Se atentar a fazer um exame, até um autoexame, assim, né? Regularmente, para ver se não tem algo fora do normal, que a gente vai saber melhor, né, de como funciona o nosso organismo, né? Então é isso. Muito bem, Patrícia. Então, esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Tivemos uma ótima conversa sobre linfoma, falando do Agosto Verde Claro, que é o mês da conscientização sobre linfoma. Estivemos aqui com a oncohematologista, pesquisadora da Oncosite Pesquisas Clínicas, membro aqui da equipe do Instituto de Oncologia de Juí, doutora Patrícia Eickhoff. Doutora Patrícia, muito obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento. Acho que é essencial a gente trazer para o público essa conversa, desmistificar, porque assim, linfoma não é uma doença corriqueira e que as pessoas conhecem muito pouco. Então foi muito bom aí a gente estar trazendo esse conhecimento para as pessoas que nos acompanham. Para quem nos acompanhou e gostou da conversa, esse programa pode ser revisto no YouTube. A partir de segunda-feira, ele estará no ar no YouTube do Instituto de Oncologia de Juí, também no Spotify e também nas nossas redes sociais, @ioi.med. Esse foi mais um Simple Talk, um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncocell Genômica e da Oncosite Pesquisas Clínicas. Até o próximo!